Nossa. Vou tocar num outro assunto agora, que eu acho que é importante a gente dar um olhar biológico para isso, que é a questão da diversidade biológica que a gente está tratando aí, tanto a diversidade das populações humanas, quanto a diversidade dos vírus, e essa inquietude social de, muitas vezes, por não entender o processo da ciência, do fazer científico, de uma vacina imediata, né? E a gente tem um caso que hoje eu vi 200 mutações já identificadas nos vírus. E a pergunta é o seguinte, para vocês, do ponto de vista de vocês. Vocês acham que esse vírus, e com essa taxa de mutação que ele está hoje, primeiro a gente entendeu o que é diversidade, né? E essa taxa de mutação que ele está hoje, ele pode dificultar muito a produção de uma vacina, e a gente discutiu um pouco do porquê disso, né? E outra coisa que eu queria discutir com esse aumento da diversidade do vírus é um possível aumento da letalidade do vírus. Então, vocês acreditam ou pode prever que isso pode ocorrer? O que vocês acham? Começando com a Carla. Bom, vacina de fato não é minha área, não é minha praia, mas o que eu posso dizer de diversidade é mais ou menos retomando o que o Fabrício falou. Você tem uma população de hospedeiros que é imensa e que, além de enorme, ela vai pelo mundo passeando e levando para outros e para outros e para outros. A disseminação é muito rápida em função do nosso comportamento. Então, aí, com isso, você tem esse tanto de diversidade do vírus, que, além de tudo, tem o tempo de geração, se é que eu posso falar disso sem ser uma heresia, muito rápido, né? Você tem a replicação várias vezes dentro do mesmo hospedeiro que sai para os outros. Então, eu sou pessimista quanto à história da vacina, mas eu não tenho estofo científico para falar de vacina. Eu preferia ouvir a opinião do Samuel nesse caso. E é isso. Vamos ver. Bom, quanto a... Bom, já que vai, Samuel. pediram minha opinião, vou dar minha opinião sobre a vacina. Olha, o que tem que ver é o seguinte, quer dizer, você tem essa diversidade, realmente você tem mutações nesse genoma, e os vírus RNA, normalmente, eles são vírus mais suscetíveis a essas mutações, embora o SARS-CoV-2, ele tem uma polimerase com vamos dizer, uma capacidade de reparo, de consertar algumas desses erros durante a replicação viral, e não se torna uma coisa tão grave, por exemplo, como num flavivírus, como da dengue, zika ou febre amarela. Mas quanto à vacina e quanto a essas mutações, quer dizer, o que tem que ser visto, e isso eu ainda não vi, é onde estão localizadas essas mutações. Se essas mutações estão nas proteínas, vamos dizer, antigênicas, são aquelas que vão resultar na produção de anticorpos, isso pode ser um problema. Mas se essas mutações estiverem ao longo do genoma do vírus e não interferirem nessas proteínas que são apresentadas ao sistema imune, eu acho que isso realmente não vai ser um problema. O problema com a vacina é nós termos um dado que é fundamental numa vacina. Se essa vacina ela é neutralizante, quer dizer, se ela pode, né, inibir, se ela pode realmente favorecer a produção de anticorpos, né, que destruam o vírus, se essa vacina ela vai neutralizar o vírus. E isso é uma questão que eu acho que ainda não vi nada assim muito claro dizendo, olha, os anticorpos que são produzidos pelos indivíduos que foram curados são anticorpos neutralizantes. Uma outra questão quanto à vacina também é
qual a persistência da proteção da vacina. Quer dizer, a gente vai ter uma situação tipo a vacina da gripe, que é outro vírus, é uma influenza, que a cada ano você tem que fazer uma nova vacina, porque você vai perdendo anticorpos. Então, eu acho que existem muitas questões para serem respondidas. Eu acredito em vacina. Saiu essa semana, inclusive hoje, na revista Science, saiu um artigo de uma vacina, e é uma vacina, quer dizer, não foi testada em humanos, mas foi testada em primatas, não humanos. E isso já é um sinal, vamos dizer, positivo, não foi restrito a camundongo. E essa vacina que saiu agora, esse artigo na revista Science, é uma vacina que a gente chama inativada. Então, é um conceito, vamos dizer, mais antigo de você fazer vacina, que você pega o vírus e você, de uma certa maneira, você inativa o vírus. Como que você inativa? Com calor ou com mertiolate ou com alguma coisa, e você injeta isso no indivíduo, é um vírus morto. Mas se essa vacina ela confere uma proteção, isso é um aspecto muito importante, porque vários países teriam condições de produzir essa vacina. Porque essa também é outra questão que se coloca. Quer dizer, tudo bem, temos uma vacina, mas quem vai poder pagar por essa vacina? Depois, mesmo que essa vacina seja distribuída gratuitamente, como que nós vamos vacinar os bilhões de pessoas do planeta? Como que nós vamos produzir todas essas doses de vacina? Então, eu acho que a questão é muito mais por aí. E nós vivemos hoje uma situação que eu acho que, quer dizer, a gente tem que realmente esperar que exista uma vacina, porque é a possibilidade que a gente vai ter de proteger a população, da gente criar o que se chama de imunidade de rebanho, quando uma grande parte das pessoas estão imunizadas e o vírus não progride mais, porque senão a gente vai ter que conviver com essa pandemia durante muito, muito, muito tempo. Vou passar para a Karine agora. É tão bom aprender, né? Obrigada, Samuel. Também não sou virologista e é muito legal poder aprender. Bom, eu também fiquei chocada com esse número das 200 mutações que o Sávio trouxe, porque no começo a gente estava acompanhando os primeiros artigos e eles davam conta de um número bem menor. Mas é óbvio que todo organismo tem diversidade, né? E se espera, né? Diferentes níveis de virulência para diferentes cepas, né? E essa virulência, ela é a capacidade que o vírus, né, ou qualquer parasita, qualquer patógeno tem de matar o seu hospedeiro. Eu brinco com os meus alunos que os patógenos inteligentes, eles costumam ter uma virulência inteligente também. Porque virulência muito alta, que não permite, por exemplo, que o hospedeiro se reproduza, né, costuma ser um pouco complicada, né? Os vírus, eles acabam tendo que ter estratégias bem adaptadas e bem particulares para conseguir se manter nas populações quando eles têm uma virulência muito alta. E a gente tem exemplos belíssimos de adaptações de patógenos que têm altíssima virulência, mas eles precisam ter uma transmissão nas populações muito alta, muito rápida para ter virulência alta, né? E é claro que quando a gente tem um comportamento como que a gente está tendo por uma boa parte da população brasileira que não está respeitando, né, a quarentena, que não está escutando o Ministério da Saúde, que não está escutando os cientistas quando eles falam para ficar recluso, quem pode, claro, quem pode ficar em casa, fique recluso, quem pode ficar em casa, mantenha
as saídas, aquilo que é imprescindível, né? Quem mantém as crianças em casa, mantém os idosos reclusos, quem está assumindo esses comportamentos de risco que a gente está vendo nas pequenas cidades. Eu moro em uma pequena cidade, 10 mil habitantes, e na minha pequena cidade eu estou vendo as pessoas no mercado, com crianças, com idosos, no comércio, apesar das leis estaduais e municipais, né, terem baixado normas, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, as pessoas não estão usando máscara, as pessoas vão para as filas de banco sem máscara, as pessoas, tanto os comerciantes quanto as pessoas que estão indo no comércio, porque todo o comércio está funcionando, com exceção dos bares, as pessoas não estão se protegendo. Quem está assumindo esse comportamento de risco está dando oportunidade para que diferentes cepas, com diferentes níveis de virulência, com toda a diversidade que os vírus estão apresentando, se espalhem e causem todo o colapso do sistema de saúde, que não está sendo abastecido, né, da maneira como deveria estar sendo abastecido. E, obviamente, a ciência tem recursos, mas não faz milagre. Então, a gente vai ver o resultado dessa diversidade da maneira mais triste que poderia ser vista, infelizmente. Então, eu acho que o que eu posso contribuir é da maneira que eu não queria ter que contribuir, mas levando a mensagem de que, por favor, fiquem em casa. Por favor, tentem manter as medidas de isolamento. Procurem ouvir o que os profissionais de saúde estão dizendo. É verdade, os hospitais estão cheios, as pessoas estão morrendo. Não deixe a estatística virar um nome, um rosto conhecido. Porque quando chegar nesse ponto, é porque realmente está ficando muito próximo de você. Fabrício. Antes de eu passar para o Fabrício, eu acho que é interessante você tocou nessas medidas de proteção, que muita gente acha que são assim, alguém chegou e desfaz distanciamento social que não tem um embasamento científico nisso, né? Pois é. O uso de máscara de tal tipo, ele tem um teste que é feito e ele evita o distanciamento, por exemplo, que o Samuel tocou lá, se forma aerosol, o distanciamento tem que ser maior. Isso tudo tem uma ciência por trás, né? Isso não é alguém que chegou e disse, vamos fazer assim, né? Exato. Fabrício, eu queria só complementar essa pergunta contigo, da diversidade, te perguntando uma coisa específica de uma coisa que tu trabalha, que é a diversidade dos povos, né? A diversidade genética dos povos. Eu não li nada a respeito, eu não sei se tem algum dado disso, se já tem algum dado também de populações que respondem diferentemente à infecção, tipo, algumas populações estão mais agressivas, outros estão menos agressivos? Essa é uma pergunta meio difícil de abordar, porque tem que lidar tanto com a diversidade do patógeno, né, que a gente já sabe que é bem grande, é um vírus que tem inúmeras cepas que aparentemente algumas linhagens de fora da China são mais virulentas do que a maioria das que estão na China hoje, né? Tudo indica que as linhagens europeias aparentemente elas têm uma taxa de mortalidade um pouquinho maior, né? Mas isso está na pesquisa ainda, mas é o que a gente espera, porque se tem mutações, tem diferenças genéticas, podem ter diferenças nas proteínas e nas funções, e com isso a gente pode ter vírus com capacidades de virulência diferentes, mas também tem a questão do hospedeiro, do indivíduo. Cada um tem a sua constituição genética, as suas próprias proteínas, e não tem nenhum igual ao outro. Todos respondem de forma um pouquinho diferente um do outro. Uns mais resistentes e uns menos. A gente já sabe que mais ou menos 70% a 80% dos indivíduos realmente eles passam por essa doença sem muitos problemas, né? Sem muitas sequelas, né? Já os 20% aí que vão ser hospitalizados vão precisar aí de ajuda médica, né? E desses, uma boa parte vai precisar de cuidado intensivo. Isso sim é a grande preocupação. E isso está relacionado com a constituição genética, mas também
com as comorbidades, a idade do indivíduo e um punhado de outras questões. Então, uma quantidade enorme de variáveis que talvez a gente consiga realmente responder de forma mais precisa, né, daqui a algum tempo. Mas com doenças que a gente conhece que tem variação de vírus, por exemplo, da AIDS, né, que tem 4 grandes cepas principais, né, que vieram de 4 diferentes momentos de infecção, de spill, como é que o Samuel falou? Era spill out, né, que passa do hospedeiro animal, Spillover. spillover, né, eu não conhecia esse termo, mas essa é uma parte inicial, né, de passagem para o hospedeiro humano. Então, ocorreu 4 vezes e essas cepas têm capacidades diferentes e têm prognósticos diferentes na doença. Então, a gente já sabe bastante, mas o problema é que o indivíduo geralmente tem 1, 2, 3, tem combinações de cepas e tem a variação genética do indivíduo que responde diferente. Então, é tanta variável que, às vezes, mascara um pouco o resultado. Então, o que a gente tem que perceber é que, na confecção dessa vacina, a gente vai ter que testar o número máximo de indivíduos com constituições genéticas diferentes para evitar esse problema, né? Além daquelas questões que o Samuel chamou a atenção, da variabilidade genética, né? Dos pontos de mutação ali, justamente tem que pegar aquelas partes alvo, né? Para construir a vacina que seja menos variável e que seja funcionalmente importante para o vírus. Então, tem seleção purificadora, né, ou conservadora, aí, mantendo essa estrutura, que é importante, então, talvez um alvo bom para a vacina, né? Mas tem a questão do indivíduo também. A gente sabe que, por exemplo, vacina da gripe, né, que funciona aí, bem nas populações urbanas, mas nas populações indígenas, né, mesmo as indígenas com bastante contato já e miscigenadas, né, é pouco eficiente. Imagina uma população indígena americana que tem vários indígenas no Brasil, alguns mais contato com os Guarani aqui em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, né? A gente tem as populações mais isoladas na Amazônia. Como eles vão responder? Como os Yanomami vão responder? A gente sabe, né, pela história, que eles foram dizimados por inúmeras epidemias, né, que para os colonizadores brancos, né, ou até os africanos também, que chegando no Brasil, não era um grande problema. Mas para eles, né, que era uma novidade, né, eles permaneceram isolados aqui 14 mil anos na América do Sul e, de repente, chegam parasitas novos que nunca tiveram contato, nem vírus parecidos com esses, eles tiveram contato, né, que foi na época de varíola, sarampo, né, e agora eles entraram em contato com o coronavírus. Então, se você pensar nessa perspectiva do coronavírus específico de hoje, né, não teria uma evidência de coronavírus aí infectando sul-americanos no passado. A gente sabe de pelo menos 6 diferentes coronavírus, 2 muito letais, eram o SARS e o CoV-1, né, o MERS, e a gente tem outros coronavírus que ninguém fala muito porque eles não causavam quase doença nenhuma, está associado a várias outras síndromes respiratórias muito moderadas, tá? E aparentemente são restritos ao velho mundo. Então, se você pensar em termos evolutivos, se já está acontecendo há mais tempo, se alguns outros momentos de entrada de coronavírus que não deram muito certo, mas de alguma maneira as populações responderam no passado, né, uma coronavirose, né, talvez tenha uma adaptação maior nas pessoas com genomas do velho mundo, que é onde tem esse coronavírus que veio agora e onde tem esses morcegos com coronavírus que possivelmente infectam humanos. Tá? E o que a gente vai fazer, então, com os indígenas? Se eles forem mais susceptíveis, se enquanto na população normal 80% não vai ter muito problema, imagina se na população indígena é 60%. O primeiro indígena que morreu no Brasil foi um Yanomami de 15 anos, que ficou 6 dias na UTI, lá em Roraima, em Boa Vista, e não conseguiu recuperar. 15 anos de idade, extremamente saudável, sem nenhuma comorbidade. Imagina o que pode acontecer numa população dessa
né? Com esse conjunto de genes aí que estava isolado aqui na América do Sul 14 mil anos, sem nenhuma adaptação com coisas parecidas com o coronavírus, né, no seu passado, como eles vão poder responder? E aí chega uma vacina. E se a vacina também não funcionar tão bem, da mesma forma que a vacina da gripe não funciona bem entre eles? E aí? Né? Então, é uma preocupação muito grande a variabilidade genética humana, né, que, infelizmente, por isso a gente tem que fazer estudos com o maior número possível de indivíduos com os mais diferentes backgrounds ou ancestralidades genômicas possível. Inclusive, deveria testar também povos indígenas, né? Mas com todos os critérios éticos e tudo feito de uma maneira transparente, né? Mas tem que sim avaliar essa eficiência para diferentes povos de qualquer vacina que venha a ser lançada por aí. Antes de eu passar para o Fabiano, eu também quero que ele comente isso, que você falou uma coisa da constituição genética dos indígenas. Além disso, ainda tem a dificuldade de acesso a sistemas de saúde, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quem está morrendo mais é a população negra. Né? Não estou dizendo que tem uma relação com a constituição genética da população negra, mas porque eles têm menos acesso ao sistema de saúde. Então, no indígena, você tem uma constituição própria, muito particular, e ainda um acesso difícil ao sistema de saúde, né? Que pode piorar mais a condição. E esse Yanomami, ele estava numa vila, ele não estava numa aldeia. Ele estava numa vila, no município lá perto de Boa Vista, e ele foi encaminhado lá para o hospital, né? Então ele teve tratamento, mas porque ele não estava isolado. O que aconteceu foi que quando os outros Yanomamis ficaram sabendo, eles saíram, mudaram das aldeias, foram mais para o interior da floresta e estão cada vez se isolando mais, porque eles estão escutando que mais um mal do branco que o xamã não vai conseguir curar, né? Porque o xamã só cura as doenças da floresta. Essa doença não é da floresta, essa doença veio de fora, né? É doença de branco que eles falam. Então, é muito preocupante mesmo. E o acesso à saúde dos indígenas, mas de várias outras populações vulneráveis, né? Os quilombos e várias outras populações do interior também, né? Eu também sou do interior, na minha cidade, que é pertinho da cidade aí da Carina, tem 14 mil habitantes, lá tem 2 respiradores, na cidade inteira. Né? Imagina. Mas são automáticos? Eu não sei. São 2 respiradores. Né? Um Porque deles é um aqui reciclado. nós temos um manual. Não, eles são manual, são com bomba. Aqui é... Pois é, imagina isso replicando 12 mil habitantes. No um Brasil, respirador manual. Com toda essa heterogeneidade. Quando você fala de Amazônia, que tem vários lugares que só chega depois de 2 horas de voo ou 12 horas de barco, né? A dificuldade que é. Então, é isolar mesmo. Apesar de eles estarem um pouquinho isolados, imagina esse isolamento quebrar, né? E aí a doença replica lá dentro e vai ser um caos. Então, a gente tem que tomar cuidado muito grande, especial com essas populações que são vulneráveis nesse momento. E principalmente porque um dos maiores focos do Brasil de mortes é na Amazônia. Olha a situação que nós estamos vendo lá na Amazônia, lá, quantos mortos, para chegar nessas populações é muito rápido. E nós vemos todo dia na televisão, por exemplo, aqui em São Paulo nós estamos numa grande cidade que tem vários hospitais, mas nós já estamos numa situação extremamente grave. Extremamente grave. Imagina quando isso chega em cidades menores. Eu acho que toda a população deveria pensar um pouco. Se grandes cidades estão tendo grandes problemas, quando chegar em pequenas cidades, você vai ter um grande problema para uma pequena cidade. Isso não vai conseguir segurar esse grande problema. Vai ser uma enorme quantidade de mortes. Voltando um pouco em alguns temas que foram ditos por todos que passaram de mim, tem alguns dados que eu acho que são bem legais. Os 20 mil mutações que foi dito, mais ou menos, não foi isso, Sávio? Eu tinha visto 200 mutações. 200, exagerei. Já coloquei 0 pra caramba aí. 200 mutações. É engraçado que poucas semanas atrás a gente falava de 4, 5 mutações.
E o legal é que quando a gente falava, não sei se a palavra legal não é a melhor a ser utilizada, mas é interessante quando a gente falava de mais ou menos 4 ou 5 mutações, a gente falava de que a influenza, no caso que a gripe sazonal, ela era tinha 4 vezes mais mutações do que o coronavírus. Isso para dados antigos. E agora, como será essa taxa de mutação com essa nova perspectiva que a gente tem? Isso é muito legal do ponto de vista que eu vim de uma área de informática, junto da biologia, eu sou formado dos dois lados, então eu sempre gosto de ver uma perspectiva de dados. E nós estamos trabalhando com Big Data, com grandes dados biológicos. E nesse período de pandemia, hoje nós já temos 17 mil genomas sequenciados de vários lugares do mundo. E por isso que essas mutações surgem, porque nós estamos trabalhando com melhores dados, aumentando a quantidade desses dados e conseguimos identificar mais informações. Só que dentro dessa perspectiva de 17 mil, no maior banco de dados genômico do mundo, no NCBI, só tem 2 brasileiros. O que a gente está colaborando? Qual que é a nossa visão de ciência brasileira? Se nós só temos lá no NCBI, depois, se você quiser, eu deixo com você o link, sabe? Você pode deixar lá no material. Você tem 2 genomas só de referência, enquanto você tem quase uns 100 genomas chineses. Você não tem mais não sei quantos genomas de outros lugares do mundo. Então, isso é mais uma visão de o quanto a ciência brasileira ela está fragilizada para conseguir combater uma pandemia. No momento que nós precisamos, nós temos várias cepas hoje já circulando. No início nós falávamos em 2, depois saiu um paper que adicionou para 3. Hoje eu vi um paper que levanta mais do que 10 cepas. Eu ainda não fui atrás de todo o material para validar isso, se realmente a gente pode garantir mais de 10 cepas. Mas se for isso mesmo, a gente precisa analisar nossa perspectiva local. Como está a distribuição desses genomas aqui? E algo legal que eu acho que o Fabrício depois pode falar um pouco mais é justamente que quando você observa esses genomas, com o aumento desses genomas cada vez mais nos bancos de dados, nós conseguimos ver 2 grupos muito distintos evolutivos. Justamente um grupo que ele junta os Estados Unidos com a China, com vírus muito semelhantes, formando um grupo, e outro grupo que seriam os vírus da Europa que tem semelhança com o vírus nacional. Só que como nós vamos fazer uma comparação de qualidades, nós não temos tantos dados para comparar. Então é interessante nós pensarmos nisso. E trazendo também um pouco para o meu lado, isso é muito interessante, que isso mostra o quanto a ciência hoje ela é algo aberto para o mundo inteiro. Quanto a gente trabalha com a ideia tanto de ciência cidadã, onde o próprio cidadão pode ser um agente ativo na produção do conhecimento científico. Hoje, diversas ferramentas que estão sendo utilizadas no contexto da pandemia foram feitas por não cientistas, por empresas, por estudantes, por exemplo, de programação, que fez um programa ali para um celular para auxiliar uma cidade, por exemplo. Se eu lembro bem, eu acho que foi no Ceará, eu não lembro qual a cidade exata, mas foi uma cidade do Nordeste que um estudante de graduação fez um aplicativo para o celular para as pessoas notificarem se elas estão com sintomas, se elas não estão com sintomas, onde ele conseguia não dar um diagnóstico, mas pelo menos sugerir se aqueles sintomas é interessante para a pessoa buscar um auxílio. Não é dar um diagnóstico, mas pelo menos orientar no momento que a pessoa não tem nenhum tipo de auxílio, às vezes, num lugar distante, e quantificar a quantidade de casos no país. Às vezes não vai para o DataSUS, que é o maior sistema do SUS, não, os hospitais não notificam, e às vezes a notificação tem que ser local. Às vezes, um indivíduo fazer essas notificações. Ou algumas ferramentas que estão sendo utilizadas dentro da academia mesmo, mas que veio de grupos que não são cientistas. Então, a ideia de ciência cidadã, ela começa a crescer cada vez mais no contexto de uma epidemia, numa pandemia. O caso dos respiradores, que o Fabrício citou, que a Karine citou, nós temos um movimento chamado de Maker, que são pessoas que têm um pouco de conhecimento de eletrônica, de programação, do que for, produzindo respiradores nas garagens das suas casas, projetos de respiradores, para tentar auxiliar grandes hospitais. E às vezes instituições, o próprio governo não está auxiliando nisso.
Nós vemos o caso da USP produzindo respiradores dentro de laboratórios, tentando auxiliar esses casos. Então, a pandemia ele é um problema enorme, mas nós temos algumas formas de resolver. E, às vezes, o próprio cidadão pode ser um agente ativo. Só que ele precisa, às vezes, de uma orientação e auxílio para poder colaborar. Se todos os órgãos, todas as camadas que estão sofrendo com essa pandemia não se auxiliarem, é um problema de todos, não é um problema de um, não é um problema de cor, não é um problema de classe social, não é um problema de um país apenas, são todos. Então, todos precisamos agir dentro dessa pandemia. Eu acho que é isso. É exatamente isso que o Fabiano falou. A gente precisa dessa união de toda a ciência mundial. Nós estamos em marcha pela ciência para nos colocarmos nesse mapa do mundo, dessa luta, essa guerra pela humanidade, pelo nosso futuro, né? Então, a gente já sabe que, por exemplo, as Nações Unidas convocou todos os países, né, para fazer essa vacina, que ela sabe que o mundo não vai aguentar para sempre essa quarentena, esse isolamento. Isso é uma coisa que tem que ser temporária, a gente tem que viver, né? A gente tem que abraçar pessoas, né? A gente tem que conviver. Nós somos seres sociais. E é o que acontece aqui. A gente precisa dessa união da ciência mundial. Infelizmente, o Brasil, né, não deu esse apoio às Nações Unidas, como os Estados Unidos também não, né? Mas a gente tem participações individuais. Nós todos, de alguma forma, estamos tentando participar. E essa marcha para a ciência, em relação a isso, aí você, Fabiano, estava falando das importantes variações, né, de vírus e como isso tem ajudado a mapear. Eu vou só compartilhar aqui uma tela. Deixa eu ver. Está conseguindo? Tava mais fácil aqui, mas... O meu também tentei compartilhar na hora e não foi, por isso que eu nem mostrei. Mesmo? Quando você está tentando compartilhar só sobre isolamento, e o isolamento é outro problema sério ultimamente. Porque, aqui, por exemplo, pode continuar, depois eu falo de isolamento. Compartilhei. Aí, por exemplo, aí tem a filogenia. 1, 2, 3, 4 grupos diferenciados aí devem estar as 200 e tantas mutações, né? E essas mutações, algumas são neutras, né? Não tem nenhuma variação funcional associada, mas algumas são funcionalmente diferentes, né? Então, provavelmente, isso implica em maior ou menor virulência. Isso a gente está tentando entender ainda, como eu falei. Não é uma questão só de ver a genética do vírus, tem que pensar na genética do hospedeiro, do humano também, e a gente é diferente, né? Cada um responde de maneira diferente, né? Tem algumas famílias de político aí que todo mundo pegou o vírus e ninguém foi para o hospital, né? Você sabe. E a gente tem, então, essa variação, e com isso o pessoal consegue mapear, né, a origem, e aparentemente como as cepas que estão no Brasil, na América do Sul, de maneira geral, elas vieram geralmente da Itália, da Espanha, da Alemanha, né? Esses variantes aparentemente estão ligados a uma letalidade um pouquinho maior do que a maior parte das linhagens basais, nessas aqui em azul e em vermelho, que estavam na China e depois nos Estados Unidos, né? Mas isso é algo que a gente tem que investigar, porque é extremamente complexo. Mas, para fazer isso, foram inúmeros pesquisadores, cientistas, o primeiro genoma feito lá em São Paulo, né? Um grupo de cientistas, várias meninas ali, batalhando no dia a dia para gerar a sequência do primeiro coronavírus aqui no Brasil, e depois geraram vários outros, principalmente lá em Petrópolis, né? O grupo da Ana Teresa, né? Então, a gente tem aí uma informação que brasileiros estão contribuindo, e essa plataforma está aqui, né? Uma plataforma aberta para todo mundo investigar e tirar suas próprias conclusões e análises a partir disso. E isso pode ajudar também a fazer as vacinas, para a gente entender, né, do ponto de vista de variação, né, o que realmente impactaria em termos de
mudanças de proteína, isso pode ser avaliado também em termos dessa filogenia e as mudanças em cada um desses diferentes antígenos que podem ser utilizados como vacina no futuro. Só te cortando um pouco nessa mesma tela, o interessante é que ele valida as primeiras informações que nós tivemos do coronavírus no Brasil, né? Porque o primeiro caso registrado de coronavírus 2 no Brasil foi em 26 de fevereiro. Dia 25 foi o primeiro teste. Dia 26 nós tivemos certeza que foi de um senhor que veio da Itália e foi o nosso primeiro caso, o nosso paciente zero no Brasil conhecido. O segundo paciente zero também foi um outro senhor que veio de viagem da Itália. Ou seja, isso não foge muito do que nós observamos, por exemplo, aqui na distribuição desses dados. Tudo bem que isso pode ter o viés de quantos dados nós temos, tem alguns pontos que podem trazer um viés, mas nós temos uma garantia, pelo menos, que o que nós conhecemos da transmissão inicial do coronavírus no Brasil está muito próximo do que os dados genômicos que nós sequenciamos e o mundo todo sequenciou apresentou. Então, a gente consegue ter essa variedade que realmente esse paciente, pelo menos, se ele foi o paciente zero mesmo, o primeiro paciente conhecido no Brasil, ele veio da Itália e nossa cepa realmente é europeia ou pelo menos italiana. Fabiano, só complementando isso que você está falando, eu vi uma filogenia de um professor da Federal de Brasília, que ele usou os genomas do Brasil e ele conseguiu ver pelo menos 6 entradas diferentes de vírus no Brasil, de múltiplas origens. Isso deixa mais complexo ainda a situação brasileira, né? Sim. Estávamos num período de carnaval, né? Só que o Mas grande... não é só dois? Oi, Carla? Não são só 2 genomas do Brasil? São 2 genomas depositados, mas tem outros genomas que foram tá. sequenciados. Então, o meu Fabrício, ponto você sabe apontar onde estão os brasileiros aí na filogenia? Acho que se você clicar nele, aparece, né? Aqui, ó. Se você clicar nele... Coloca o mouse em cima que ele aparece, Fabrício. Da bolinha no Brasil. Olha lá. Estão em laranjinha. Isso. Olha, eles ficaram grandinhos. Uhum. Então tem pelo menos disso aí tem 2 cepas diferentes, né? 2 grandes grupos aqui já. Isso, eu acho que sim. Com Ou 6 3. entradas diferentes, pelo menos. São 3. Está em 3 grupos já. São 3. Lá em cima já tem um também. Já tem mais um. E isso que é interessante a gente observar. Quanto mais dados nós tivermos do território nacional, mais informações nós temos sobre essa pandemia. Então, se nós não tivermos dinheiro para, por exemplo, sequenciar, o que a gente vai fazer? Se a gente não tiver pesquisa no país, nós estamos cegos sobre a nossa situação. Nós teremos informações de outros países, mas e a nossa informação real? Como nós vamos ter informações? E a gente tem que fazer o sequenciamento dos pacientes em nível regional. Não adianta a gente fazer só nas metrópoles, né? A gente tem que ter espalhado. Olha o tamanho do Brasil. Quantos países cabem dentro do Brasil? Isso tem que estar difundido no nosso território. Então, a gente tem que ter esse tipo de análise em todo o território nacional. Mas mais importante ainda é ter os testes, né? Porque sem teste não tem como fazer um monitoramento da quarentena para liberar pouco a pouco. Sem dúvida, Fabrício. E eu não sei como é que está a realidade, mas eu acredito que seja similar ao que está acontecendo em Minas Gerais. Eu posso falar do que está acontecendo em Minas Gerais. A gente está com pouco material disponível, e só que as diretrizes do Ministério estão sendo testar só casos extremamente graves, né? Os casos que estão em internação e que são casos considerados graves. Então, realmente, a gente não estão sendo testar assintomáticos, a não ser que você tenha um caso positivo na família, né? E que daí você tem que testar a família, né? Os relativos que tiveram contato com essa pessoa que está onde foi detectado, mas
a subamostragem está muito evidente, né? A subnotificação está muito evidente, e existem algumas estimativas que em Minas Gerais a gente está trabalhando com 10% do que deveria estar sendo amostrado, está sendo testado, né? E existe também, aparentemente, uma fila grande de testes que ainda não foram colocados em dia pela FUNED. A gente não vai receber os laboratórios novos que foram credenciados e que ainda não receberam os insumos da Secretaria de Saúde, eles não vão receber esse aporte de exames que foram colhidos e que estão na fila de espera. Aparentemente, a gente vai receber testes novos só, por questões de logística. E esse problema dos testes, dessa subnotificação, isso acaba gerando um problema, por exemplo, se a gente quiser, nessa discussão, existe uma cepa que circula num país, uma variante que circula num país que é mais virulenta que outra? Não sei, ninguém sabe. Se você não tem uma avaliação do número de mortes em função do número de pessoas que estão infectadas, você não pode ter esse dado. Então, esse é o tipo da discussão perigosa para a gente ter, porque a gente está trabalhando numa equação onde a gente não conhece uma variável. E essa questão de subnotificação aqui no Brasil é tão grave que a estimativa é que o número oficial, quer dizer, esse número que o Ministério libera diariamente do número de mortos, ele é um número possivelmente 3 vezes, no mínimo 3 vezes menor do que o número real. Quer dizer, basta a gente ver, a gente pega o número de pessoas que morrem nesse período do ano, que morreram nesse período do ano, no ano passado, de doença respiratória, e que morreram esse ano de doença respiratória, essa diferença, a gente, quer dizer, mesmo que a gente coloque uns 10, 20% de aumento em relação ao ano passado, a gente vai ver que essa diferença deve ser possivelmente pessoas que morreram da Covid-19 e que não foram testadas. A gente sabe que estão enterrando pessoas sem testar adequadamente. E o outro problema também dos testes é que a grande parte desses testes, quer dizer, tirando o PCR, o teste da PCR, que é um teste mais, vamos dizer, mais positivo, mais certo, você tem ou não tem, mas esses outros testes que existem por aí são testes que têm erros enormes. Inclusive, esse negócio de abrir para as pessoas testarem em farmácia, isso vai criar um problema enorme, que são pessoas que vão fazer o teste, como você já teve, você tem IgG, são os falsos positivos, e esses caras vão estar espalhando, possivelmente, o vírus para outras pessoas. Então, essa necessidade de testes é fundamental, e sem isso a gente realmente não sabe a quantidade de pessoas que estão morrendo. Certamente, muito, muito mais do que a gente está vendo pela imprensa. Eu triste é que essas aproveitar. Carla. Samuel, já que você falou da subnotificação e do número de mortes, eu já vi notícias dando conta de 10 vezes mais, de 15 vezes mais. Isso é tudo fake? O que tem de real nisso tudo? A gente não sabe, quer dizer, você não... por exemplo, existe um dado, você pode lidar com dados que são reais. Então, foi feita na cidade de Pelotas, lá tem um grupo excelente de epidemiologia, e eles fizeram um estudo na cidade de Pelotas, e esse é um estudo que possivelmente vai ser feito para o resto do Brasil. Eles fizeram um piloto na cidade de Pelotas, e se eu não me engano, a indicação de subnotificação era de 7 vezes. Então, por aí você tem uma ideia. Se são 10 ou 15, eu não sei, mas
A gente vai ter que ver isso. Agora, para ver isso, a gente vai precisar de testes e sejam testes confiáveis. Foi feita uma compra de 5 milhões de testes que a capacidade de, vamos dizer, de precisão desses testes é 30%. O melhor é cara ou coroa. Joga o cara ou coroa e se sair cara, eu estou infectado, se sair coroa, eu não estou infectado. Então, quer dizer, vocês vejam que situação a gente está trabalhando. E quando aparecem essas epidemias, quando aparecem as pandemias, aparecem, obviamente, os oportunistas, os fabricantes que dizem que tem um produto e que não tem. E a gente viu isso, por exemplo, no Zika, eu acompanhei, porque eu acompanhei isso de perto, o que aconteceu com o teste diagnóstico de Zika. Tinha um teste que eles diziam que era fantástico, quando você ia testar, você via que, na realidade, era uma balela. E eu acho que hoje, essa quantidade de testes que a gente tem no mercado, eu não sei, realmente a gente tem que fazer um estudo para ver que testes são confiáveis, escolher 2 ou 3 testes e investir nisso. Só complementando, acho que respondendo um pouco a questão que a Carla levantou, eu tenho uma conhecida que ela é advogada e ela começou a investigar uma linha um pouco diferente, sistema de cartórios, de registro de óbitos. Então, eles começaram a investigar todos os óbitos registrados com síndrome aguda respiratória, morte por pneumonia, todos os óbitos registrados relacionados com o sistema respiratório e essas coisas. E o aumento tem sido na taxa de em torno de 6 a 8 vezes, e que está batendo com os estudos de Pelotas. Então, as estimativas que eu tenho acompanhado também estão em torno de 6 a 8 vezes. Eu acredito que a gente está trabalhando com mais ou menos esse patamar de subnotificação para os óbitos de Covid. Pelo menos nesse ponto que a gente está agora, nessa curva. Obviamente, quando ela começar a se espalhar para o interior, porque agora ela começou a interiorizar, né? A gente vai ter oscilação nesses números.